E aí, vamos falar sobre medo? Olá, meus lindeusos e minhas lindeusas do Sai da Casinha. Não teve vídeo na quarta-feira, mas tem hoje. E eu fiz uma enquete ontem no meu Instagram pedindo para as mulheres falarem o que te impede hoje de ser a mulher que você quer ser. E aí, pasmem, a grande maioria das respostas foram medo. De alguma forma, as mulheres disseram que sentiam medo de alguma coisa que as impediam de ser a mulher que elas gostariam de ser. E aí, eu não vou falar quem respondeu, mas eu vou ler aqui algumas dessas respostas que diziam: ser insegura, medo do que as pessoas vão achar de mim, medo das mudanças que isso provoca, medo da aceitação na sociedade de ser uma mulher separada. Esse relato eu vou até ler aqui. O que me tornou a mulher que eu gostaria de ser foi viver quase 14 anos de decepção por medo da aceitação, no caso da não aceitação na sociedade, de ser uma mulher separada com uma pessoa extremamente vazia de tudo de bom que possa existir no ser humano, que chegava até a tirar um brilho que é meu natural. Caralho, que pesado, hein? Aí, então, depois de muito tempo de sofrimento, dei a volta por cima e hoje sou livre, independente, maravilhosa e feliz da vida, graças a Deus. As incertezas. E aqui tem um que diz assim: já conquistei muitas coisas, mas hoje o que me impede é meu filho. E eu fiquei pensando, será que não é medo também? Sei lá, medo de ter que ser uma boa mãe, de não dar conta, medo de querer fazer as coisas dela e deixar de fazer alguma coisa para o filho, porque aquela criatura é responsabilidade dela, medo da sociedade julgar porque ela fez determinada coisa e não fez para o filho. E aí eu fico pensando, onde está o papel masculino nessa história da criação dos filhos, que fazem com que as mulheres sintam medo de ser mãe. E aí, pensando nessa questão do medo, que a gente traz a responsabilidade pra gente. Eu não sou a mulher que eu gostaria de ser hoje porque eu tenho medo, mas essa responsabilidade, ela não é nossa. O medo, ele é uma construção social feita de uma forma perversa, sabe? É uma construção perversa para nós mulheres nos sentirmos acuadas de chegar num lugar onde a gente determina. Porque vamos pensar aqui na cadeia alimentar, né? A gente tem o mais forte que domina o mais fraco. E por que o mais fraco é dominado? Porque ele sente medo do mais forte. Ele tem medo de morrer, ele tem medo de se machucar. Se nós não tivéssemos medo de ser estupradas, por exemplo, a gente teria uma maior liberdade de ir e vir. Isso foi construído de uma forma a nos colocar num lugar abaixo daquele que detém o poder, que é o homem, né? Se a gente for pensar que nas sociedades medievais, onde a força era quem dava o poder, o mais forte caçava, o mais forte trazia o alimento para casa, o mais forte conquistava territórios. E quem é o mais forte? O homem, porque os níveis de hormônio fazem com que eles tenham mais força. E nós temos menos força porque nós temos menos hormônios, né? E aí isso foi se perpetuando e hoje essa lógica da força, ela não é mais necessária. Hoje a gente tem a lógica do dinheiro. Quem tem mais dinheiro é quem detém o poder. E quem tem mais dinheiro, novamente, o homem. E por que ele tem mais dinheiro? Simplesmente porque eles são mais inteligentes, mais capacitados. A gente tem a maioria da população mundial sendo mulheres. No Brasil, a maioria das pessoas com diploma são mulheres. Essas mulheres, elas não são capacitadas? Então, elas não poderiam estar gerindo um negócio, uma grande empresa? Só que por que a gente não está? Porque a gente não tem representação, a gente não tem o exemplo. E isso nos causa um medo de buscar.
Se não tem nenhuma mulher lá, é porque não é possível que tenha uma mulher lá. Então eu já fico aqui na minha posição de subalterna, de funcionária e não de liderança, entende? Por que a gente tem tanta dificuldade em expressar o nosso talento, em expressar as coisas que a gente sabe fazer bem, por uma invisibilização da mulher na história? Quantas mulheres foram importantes para a ciência? Quantas mulheres foram importantes para o desenvolvimento tecnológico, científico, para a literatura, para a medicina? E essas mulheres, elas não aparecem na nossa história. Quando a gente fala, a gente sempre vê com a representação masculina, né? Machado de Assis, enfim, N pessoas que a gente poderia colocar aqui, N homens, né? E as mulheres, elas acabam ficando apagadas na história. E a gente acredita que esse lugar não nos cabe, porque não tem ninguém lá que nos represente. E por que o medo é interessante para essa sociedade? Porque o medo, ele paralisa, ele nos estaciona. A gente vive cercado pelo medo o tempo inteiro. Mas Ju, como que eu posso mudar isso? Parece reducionista, é reducionista, não é tão fácil assim, mas a gente precisa dizer não para esse lugar que nos colocam, da paralisação, para esse lugar do pânico, para esse lugar do você não dar conta. A vida inteira a gente foi ensinada de que a mulher, ela pode ser boa, mas ela não pode ser melhor do que o homem. Ela até pode ter um emprego, mas não um emprego que receba mais do que o homem. Ela pode ter sucesso, mas desde que esse sucesso não atrapalhe na sua gestão da casa. A gente sabe que no Brasil e muitos outros lugares do mundo, a desigualdade salarial, ela existe entre homens e mulheres. A mesma função, o mesmo nível de capacitação, homens e mulheres ganham diferente. E quando chega em casa, as tarefas domésticas, elas não são divididas de forma igualitária. Cabe à mulher a educação do filho, cabe à mulher o alimento da casa, manter a casa arrumada, sendo que os dois passaram a mesma quantidade de hora fora trabalhando. Alguns homens, inclusive, menos. Só que a responsabilidade cai para a mulher. E é tão enraizado na sociedade que a gente acha que é isso mesmo, que a menina aprende a cozinhar, mas o menino não aprende a cozinhar, quando o ato de cozinhar é um ato de sobrevivência. Eu até brinquei esses dias que aprendam a cozinhar, porque a gente precisa, e é mais do que digno, é importantíssimo a gente preparar o nosso alimento. Não parece ridículo delegar a nossa alimentação a outra pessoa, a nossa sobrevivência a outra pessoa? Mas isso é tão naturalizado que a gente cresce achando que é isso, que é o nosso lugar de fala. E esse lugar do que você não é tão boa faz com que eu fale assim, são as incertezas que não me permitam que eu seja quem eu gostaria de ser. Mas incerteza de quê? Sabe? Medo de quê? Se der errado, deu errado, volta e faz de novo. Não é simples, volto a dizer. É reducionista, é muito legal eu chegar aqui e falar assim, só vai, mas é isso. Quando a gente pensa que não vai dar conta, é porque alguma coisa já mudou dentro da gente. Já tem ali a sementinha do desejo, e o desejo, ele é muito importante para a gente sair do nosso lugar. O primeiro passo da movimentação é desejar sair daquele lugar onde a gente está. E se você sente medo, você sabe quem você quer ser, você sabe onde você quer chegar, e você sente paralisada por isso, vai, já deu o primeiro estalo de mudança. Quando a gente tem medo de se tornar alguém que a gente gostaria de ser, é porque você já é. Você já saiu do seu lugar e não tem mais volta. Uma outra resposta que eu tive aqui, que eu achei bem interessante, foi que ela falou que largou um vício há alguns meses e agora não conseguia emagrecer. Você tá entendendo o que aconteceu aqui? Você largou um vício, olha só que sensacional.
Eu gostaria de falar um palavrão, mas eu vou falar sensacional. Olha só que sensacional isso aqui. Você já não é mais uma pessoa dependente de algo para ser feliz. Você é dependente só de você, da sua companhia, da sua vida. Ela largou um vício e agora não consegue emagrecer. Sabe por que você precisa emagrecer? Você quer emagrecer? É isso que você quer? Então calma, aos poucos você vai construir uma rotina agora mais saudável, sem um vício, que o vício ele deteriora o nosso corpo, a nossa mente. Então aos pouquinhos você vai conseguir, sem pressa, devagar e sempre. Então é isso, gente. O medo, ele existe e ele é importante pra gente sobreviver, né? Já diria o ditado, quem tem cu tem medo. Mas ele não pode travar a gente. Ele não pode fazer com que a gente não evolua. Tem medo? Tem medo. Vai com medo mesmo. Não tem o que fazer. Então é isso, gente. Vamos continuar por aqui, conversando, trocando essas ideias bacanas. Me sigam lá no Instagram, Jussiane Matos. Interajam, mandem perguntas, as impressões de vocês, temas que gostariam que eu falasse aqui. E é isso, tenham um excelente fim de semana, com muita evolução, muita luz, muito amor. Se inscreve no canal, não tenham medo de se inscrever.